Para muitos, ele é um dos pioneiros do rock em Goiás. Começou a carreira no início da década de 1970. Nesse período, integrou diversas bandas e grupos. Tocou com gente famosa e participou de festivais. Ele já fez até solo de bateria para uma orquestra. O nome de batismo do nosso convidado é Moacir Brito Nascimento. No meio musical, ele é conhecido como Moca Nascimento, ou Moca da Bateria. Ele que tem muita história para contar para a gente sobre o cenário musical de Goiânia dos últimos 50 anos. Olá, Moca, prazer ter você aqui com a gente, tudo bom? Prazer é todo meu, Enzo. Olá, caros telespectadores. Vamos voltar no tempo lá, começo dos anos de 1970. Você com uma cabeleira enorme, estilão bem ripão, tocador de rock. Como é que foi desbravar essa floresta e trazer o rock para cá, para Goiânia? Em relação à cabeleira, a vasta, naquela época, em pleno AI-5, ditadura militar, a era do chumbo, né, como se dizia, ostentar uma cabeleira dessa era simplesmente sabe, mostrar que você tinha muita coragem. E eu até perdi, às vezes, quantas eu fui, né, parado nas ruas pela Polícia Federal, pelo SNI, pela Polícia Civil e Militar, por causa do cabelo. E você só queria fazer rock and roll, simplesmente? E a minha onda era rock and roll, sabe? Porque aqui em Goiânia, eu acredito, naquela época, devia ter, além de mim, mais dois caras que ostentavam uma cabeleira, sabe? Não havia mais ninguém, então e era coisa rara. E justamente também, porque nessa época eu tocava numa banda de baile, chamada Aquário 7, uma banda fantástica. E viajávamos muito pelos interiores. Cara, eu chegava no interior, parava a cidade, era aquela loucura, sabe? Então, eu me diverti muito, sabe? E sempre com as baquetinhas aí nas mãos, sempre na bateria? Rapaz, essas baquetas aqui são meu arsenal bélico, sabe, bicho? Eu, sem isso aqui, não sou ninguém. Você falou que tocava nessa banda no interior, e o rock, como é que surgiu na sua vida musical? A época do rock foi na época do Iê, 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 aqueles desenhos animados dos Beatles, passavam na televisão. Isso no final dos anos 60. Cara, eu vi o Ringo tocar aquela bateria desenho animado. Os personagens, né, as imagens idênticas. Eu fiquei super fã logo de cara da bateria. E fiz o vestibular na época para entrar no ginásio, que era o chamado exame de admissão. Admissão. Entrar no colégio liceu para ficar perto de uma banda de rock que tinha lá no Grêmio. Foi por aí que eu comecei, sabe? E comecei a tocar. Aí, de lá, os caras eram meio ciumentos, sabe? Não deixavam tocar no instrumento e tal. Depois eu fiquei amigo do baterista lá, o cara já ficou mais tranquilo. Mas eu construí minha primeira bateria. Construí uma bateria de lata e aqueles pratos de esmalte, sabe? Esmaltado, que se alimenta. E dessa lata, sabe, de lata, eu toquei num conjunto chamado Os Tarântulas, nos primeiros de Goiânia, que eram dos irmãos Pitaluga, Vandenberg Pitaluga, Sirica Pitaluga e Marquinhos, que era o tecladista. Os caras são fantásticos, sabe? Eu devo a minha introdução à música a essa família maravilhosa. Cheguei lá, eu tinha 14 anos, perguntaram para ele, quem que é esse? Você arrumou o baterista? Sim, quem? Apontou para mim, o cara viu um garoto, falou, pô, bicho, você está de brincadeira, né? Mas aí me deram uma chance e eu sabia todas as músicas da época, eu tinha um rádio transistor, eu tirava tudo de ouvido, tocava igualzinho. Entrei na banda. Tá, nessa época você era o Moacir. E quando é que surgiu o Moca? Moca com K. O Moca é uma história muito interessante. Em plena ditadura também, militar, o Chico Buarque, embora exilado, continuava descendo o pau na ditadura. Na ditadura, no sistema, né? Então, o que acontece? Com outro nome, ninguém sabia. Pô, quem que é esse cara? Esse cara tá metendo pau na gente. Depois de anos, foram descobrir que o Julinho da Adelaide era o Chico Buarque. Aí, o Serviço Nacional de Inteligência, olha que loucura. Entraram numa
que todo artista tinha que ter um pseudônimo. E veio um delegado da Federal para Goiânia. E ele ficou lá no setor universitário, uma fila quilométrica, todos os artistas de Goiânia lá, né, para tirar essa carteira de registro de artista de versões públicas. De palhaço a músico tinha que ter essa carteira. Não tocava mesmo. E eu estou na fila, chegou a minha vez, o escrivão, seu nome, Moacir, pseudônimo. Ih, cara, não tinha. Ô, meu amigo, não tem. Ah, então você não vai trabalhar não, cara, eu vou até... Eu falei, não, calma aí, deixa eu pensar. Não, pensar não. Vai pro fim da fila. Eu olhei a fila quilométrica, falei, não, pro fim da fila eu não volto. Aí lembrei rapidinho de um amigo meu, Samuel Samuca. Falei, Moacir foi Moca. Daí surgiu Moca, então. Moca. Aí o escrivão colocou com C. Eu falei, não, meu amigo, com C também não, é com K. Ah, mas qual é, bicho? Naquela época, colocava um papelzinho para pagar, sabe o que é? Um corretor da máquina de escrever, né? Não apagava, e esse cara ficou batendo esse K em cima lá uma meia hora, o cara ficou grilado, meu. Aí eu achei mó barato, ele ficou com K. Se você ligar na minha casa e falar, ó, quer falar com o Moacir, bicho, meu filho fala. Não cara, conheço o Moacir. Aí até cair a ficha. No começo da década de 1980, o primeiro festival de rock em Goiânia, Estádio Olímpico, galera, 40 mil pessoas, como é que foi? Isso foi uma fábula, sério. Os principais astros do rock and roll, 14 Bis, Rádio Táxi, Erva Doce, Beto Guedes, uma banda de mulheres, Sempre Livre, rádio, bicho... Quer dizer, naquela época estava bombando o rock no Brasil. O rock and roll explodindo, né, na década de 80. E a banda na qual eu tocava, que era a Vidbula, com trabalho próprio, e foi fantástico, sabe? Puxa, foi uma coisa assim que eu jamais vou esquecer, sabe, cara? Um equipamento fantástico. A produção do americano, sabe? O cara morava nos Estados Unidos, então ele veio com todo o aparato, sabe? Me sinto privilegiado por ter participado desse fabuloso evento. Agora, no início do programa, nós rodamos as imagens de você fazendo um solo junto com a Orquestra Sinfônica de Goiânia. Conta essa história pra gente, é uma coisa mais recente, mas conta aí. Olha só, eu participei de N eventos fantásticos, mas como esse de 84 e esse mais recente foi agora em 2019, fiquei muito honrado em ter sido convidado pelo idealizador do projeto chamado Rock Sinfônico, que mistura música, o rock and roll com música clássica, uma coisa fantástica. O que não é uma novidade, né? O rock sempre dialogou com a música clássica. O rock progressivo, exato, no mais, ele sempre teve esse namoro com a música clássica. Né? E aí o que aconteceu? Esses camaradas, o Oscar, propriamente dito, o idealizador do projeto, me convidou, eu fiquei super feliz para participar, tocando músicas do Pink Floyd, né? Que eu praticamente toco todos os dias do Pink Floyd, né? Desde menino. E até então eu fui participar do evento como um convidado da orquestra, né, da banda, que estava tocando, a banda de rock. Com a orquestra, que o Oscar também, além de um exímio baterista, ele é um super percussionista. E aí, o que acontece, cara? No meio do show, eles me chamam à frente, no Teatro Goiânia. Cara, eu pirei, me chamam pra quê, né, cara? Surpresa. Ó, chamei um Moca aqui para entregar um... Pô, para mim é algo que não tem preço, sabe? Uma comenda, mais que uma comenda, uma placa. É minha homenagem pelos serviços prestados ao longo dos 45 anos de estrada junto ao rock and roll, ao cenário goianiense. Pô, bicho, é o que o cara me deu aqui lá e a plateia toda ovacionando, cara. Porque esse tempo todo, as pessoas que acompanham meu trabalho viraram meus amigos. Eu olhar para a plateia assim, 800 pessoas, eu conhecia praticamente todo mundo, sabe? Eu fiquei super emocionado. Falei, pô, velho, você devia ter feito isso depois do show, como é que eu vou tocar agora? Tava tremendo. As pernas tremeram, mas as mãos deram conta. A mão estava firme, né, cara? Mas eu tive que me equilibrar, que foi algo assim. Então, sabe, de repente, cara, que eu não esperava por aquilo. Embora eu já tenha sido homenageado em vários eventos, né, em vários projetos, mas esse foi o que mais me tocou, porque eu fui homenageado praticamente por 160 músicos. Te perguntar uma coisa, homenagem é muito bacana, bonito,
vai para o ego da gente. Mas você, nesses últimos 45, quase 50 anos, você viveu só de música? Isso é possível no Brasil e em Goiás? Cara, eu não sei se seria possível hoje. Naquela época havia centenas de bandas para você tocar, shows o tempo todo, com artistas de fora, com artistas goianos, de outros estados, bares em Goiânia, devia ter mais de 600. Você tocava todos os dias, se você quisesse. Eu até tirava férias, eu mandava outro baterista tocar no meu lugar, o bicho toca para mim um mês aí. Tava com o bolso cheio de grana, sabe o que é? E você, novo, né? E eu ainda pensava assim, perguntava para meus amigos, pô, bicho, tô com um pacote de grana aqui, meu, o que eu vou fazer com isso? Aí era só festa, né? Mas chegou nos 30 anos, eu falei, bicho, peraí, o tempo tá passando, não posso ficar só na farra não, né, velho? Aí já fiquei mais velhaco. Já pensando em casar, tal, aquele negócio tudo, aí casei, criei 3 filhos, né? Construí casa, comprei carro, cachorro, tudo com dinheiro de música, velho. Se você falar isso hoje, neguinho pensa que você está brincando. Tem um detalhe, parece-me que você, além de bateria, você compõe, você canta, você arranja, quer dizer, você vive de música, mas não é só da bateria, né? Graças a Deus, Deus me deu essas virtudes, cara, de ser violonista. Toquei guitarra em bandas de baile, componho também, escrevo, e sou arranjador. E também atuo como intérprete. Nos meus discos, eu canto em várias canções. Pois é, o Moca falou que é cantor, que compõe. Tem uma música dele que nós vamos rodar agora, Champs, que chama, né? Champ City. Champ City. Vamos tocar um trechinho? E a moçada de Campinas achou uma velha transação: agitar no colégio Pedro Gomes e torcer pelo Atlético. Quem rolou o Brasil inteiro, Salvador, Rio de Janeiro, e foi morar em Aruanã. Se sinto sou anjo, se penso sou fera. Eu sou historiador de Campinas, sou da Avenida Anhanguera. Isso, essa música, quem escreveu a letra, um velho amigo meu, um cara que tem o meu amor, embora ele já não esteja mais nesse plano, o Escurinho, um cara fantástico, deve ser conhecido. Um dos principais ativistas culturais do bairro de Campinas. Do bairro de Campinas. Pô, bicho, o cara agitou Goiânia toda, sabe? E ele tinha essa música, eu acompanhei ele na criação dela. E quando eu fui fazer o meu primeiro disco, há mais ou menos 19 anos atrás, eu lembrei da música, super interessante, conta a história todinha de Campinas. Eu liguei para ele, falei, Vera, ó, eu vou gravar aquela música. Ele falou, pô, bicho, faz o que você quiser. Eu falei, ó, então é o seguinte, eu vou alterar alguns trechos e vou fazer uma nova música. Bicho, fica à vontade. Aí eu criei aquela música, criei a música e coloquei algumas coisas na letra do Newton Rodrigues, né? Ele, além de ter tocado percussão muito bem, era um professor de alto gabarito, sabe? E essa música, bicho, ela caiu no imaginário da galera, o pessoal de Campinas adora, sabe? É quase que um hino da galera de Campinas, quase um hino, music, exatamente. Essa música caiu no imaginário da galera e eu fico muito feliz por isso. 50 anos, cara, de vivência com a música. Algo que agradeço muito a Deus, cara, porque... É bacana. Bom, Moca, eu fico emocionado. Está emocionado e nesse momento bonito de emoção, te agradeço, o nosso tempo acabou. Muito obrigado por estar aqui com a gente e contando para o público, né, a sua importância no meio musical de Goiás. Eu que agradeço a vocês por esse fantástico programa. Deus abençoe a todos. Vida longa ao projeto Memórias. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.